Hã? O do Face. Aqui, ó. E aí, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2010, são 19 horas e 30 minutos. Neste primeiro programa, O Ponto da Política de 2021, nós vamos falar aqui, temos a pauta pesquisa sobre a polêmica das vacinas Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer. E também vamos falar, claro, sobre a pesquisa, as variáveis dessa pesquisa são aí a orientação política e crenças conspiratórias, né? E para falar sobre esses assuntos, estão lá direto de Belo Horizonte, Thales Viana Coutinho. Thales Viana Coutinho é psicólogo formado pela Universidade da região de Joinville, da Univille, em 2010. Ele é mestre em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2015-2017, e doutorando em Medicina Molecular pela mesma universidade, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui de Curitiba, direto de Curitiba, Tiago Pérez Bernardes de Moraes, cientista político, doutor em Psicologia Social pela Universidade Argentina, John Kennedy, e pós-doutorado em Direito Constitucional pela Università degli Studi di Messina, Itália. É professor junto ao Centro Universitário de Campos de Andrade. E para esquentar os tamborins, eu vou passar uma pergunta aqui. Claro, primeiro eu gostaria que respondesse o mineiro aí, né, o Thales, que é sobre essa coisa que aconteceu aí, que manifestantes em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, jogaram máscara na bandeira brasileira. Eu até vou postar aqui, contra o lockdown e tal. É verdade isso aí, gente? Hã? É verdade mesmo isso aí, gente? Ó, eu vi aqui, ó. Tá aqui, ó. Quer ver, ó? É verdade esse bilhete, gente? Tá aqui na revista Fórum. A gente até duvida, né, cara? A gente até duvida. Exatamente. Olha só aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui, que fica do lado aqui, por isso que eu tenho que ver, ó. Da revista Fórum, dia 13 de janeiro de 2021, aqui, ó. Foi ontem que foi postado, ó, dia 12 de janeiro. Manifestantes atiram máscaras e bandeira do Brasil durante ato contra o lockdown em BH. Comerciantes contrários ao decreto do prefeito Calil do PSD, ele é do PSD, né? Ainda cantavam, nossa bandeira jamais será vermelha. E aqui vem, tá aqui o pessoal, tá aqui a matéria da revista Fórum, né? Tá aí, pessoal fazendo isso aqui. Centenas de pessoas participaram nesta terça-feira, ontem, né? Deu uma manifestação contra o fechamento do comércio em Belo Horizonte. O novo lockdown determinado pelo prefeito Alexandre Calil, do PSD, entrou em vigor também nessa terça, né, ontem, e prevê o fechamento de todos os serviços não essenciais na capital mineira. O intuito é conter o avanço do coronavírus na cidade. E veio um monte aqui, né? O momento registrado pelo jornal O Tempo contém um detalhe peculiar observado pelo perfil do Twitter Brasil Covid Fest, que desde as festas de final de ano vem denunciando aglomerações. Alguns dos manifestantes atiravam máscaras na bandeira. Eu não sei se sabe, vocês escutam aí? Não tá sem áudio. Mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo ali. Ó,
Você estava também nessa aí, Olha tá? a imbecilidade onde chega. A imbecilidade onde chega. Tá vendo aquele gordinho lá no fundo? Sou eu. Ah, é? Você veja só. Thales, você como presidente na capital mineira, o que você teria a dizer sobre isso, antes da gente entrar no assunto das pesquisas? Vergonha, né? Vergonha. É vergonha. Eu não sei. acho que É difícil. É difícil, né? É uma mistura de não ter o que fazer com escolher fazer coisa errada. Má informação. É um pouco. O que acontece? Uma coisa eu acho que isso é importante, né? A gente foi negligenciando o poder desse povo durante muito tempo, tá? E esse povo ele está crescendo cada vez mais. Ele não é mais desprezível. Tem poucas pessoas ali, se você levar em conta todo mundo que existe em Belo Horizonte e aí aquela coisa toda. Mas ele não, a gente não, claro que é risível, né? É uma aberração, né? Mas assim, isso também é muito sério, porque essas pessoas elas estão ganhando cada vez mais credibilidade entre o grupo deles, estão se organizando cada vez mais, e isso vai ser o maior inimigo dessa década, eu acho. Eu acho que essa década, uma das coisas que vai marcar um dos inimigos, um dos vilões dessa década vai ser esse tipo de gente aí. Agora, deixa eu dar só um pitaco aqui. Eu acredito que o que leva, o que estimula, né? O que estimulou no caso aí de BH, esse protesto, talvez seja o exemplo ocorrido em outras cidades. Outras cidades, inclusive estados, né, como o Amazonas, cidades, né, como Búzios, né, declararam lockdown e depois, né, da pressão de protestos voltaram atrás, né? O governador do Amazonas, por exemplo, mesmo, né, agora a gente está vendo qual que é o resultado disso, né? Mesmo na boca, né, do colapso, né, do sistema, o governador foi frouxo, né, e cedeu, né, a pressão dos enfim, a gente chama de pressão popular, né? Mas não é, né? É pressão do empresariado, né? No caso a mesma coisa também em Búzios, né? Os empresários mandam, nesse caso, os funcionários, enfim, participarem dessas aglomerações, né? Colocam em risco a vida dessas pessoas. Agora, o resultado disso a gente começa a ver agora, né? O final do ano, ele está aparecendo agora. A semana passada foi, inclusive, a semana com mais contágio desde o início da pandemia, em março, né? Isso denota o quê para a gente? A segunda onda de contágio da Covid-19, ela está sendo muito mais agressiva do que foi a primeira onda, apesar de que nós já aprendemos a tratar um pouco melhor, como, por exemplo, o uso de medicamentos inadequados, como cloroquina, vermífugo, está se tornando cada vez mais residual, né? O tratamento, ele evoluiu e, consequentemente, o número de mortes, ele, proporcionalmente, ele diminuiu, mas beira o inaceitável, né? Nós chegamos aí à marca, novamente, né, de 1.000 mortes, né, por dia, né? É uma média totalmente inaceitável e ela tende a se elevar, né, considerando que muitas pessoas ainda estão estendendo as suas viagens, né, as suas férias, né? Enfim, é um cenário totalmente assolador e muito relacionado ao espectro político de direita, e mais especificamente da extrema-direita, né? Esse tipo de manifestação pelo Brasil, ele tende a se associar à extrema-direita. Aqui em Curitiba, a gente teve a nossa também, Chicão. Algumas manifestações, enfim, das pessoas dizendo que não querem a vacina, que elas querem tomar cloroquina no lugar da vacina. Chicão, o microfone. Eu não estava falando nada, eu estava falando aqui, passando para Maria lá, para ela compartilhar na minha página pessoal, que eu não estava conseguindo aqui. Mas é isso mesmo, tem gente que pede cloroquina no lugar da vacina e tal. Eu não sou médico, não sou da área médica, então
Eu não consigo entrar num debate assim de discutir se é bom, se é ruim e tudo. Mas pelo que é medicina, pelo que eu leio da medicina, é uma palhaçada total. Deixa eu ver aqui quem está conosco aqui. A Vânia... Aqui, ó. Vânia Lúcia Viana, boa noite, está conosco aí. Obrigado, Vânia Lúcia Viana. Marta Souza Pérez, boa noite a todos, boa noite para vocês também, tudo de bom aí, Marta Souza Pérez. Nelson Giovanardi, boa noite, Chicão e convidados, um grande abraço, obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui. Celso Giovanardi, boa noite, Chicão, é um bom retorno, convidados brilhantes, abração, lá de Guarapari, do Espírito Santo. E o Nelson aqui é de Dourados, Mato Grosso. Daí a Marta deve ser de São Paulo. É de São Paulo? É de São Paulo, né? De São Paulo. Beijo, mãe. E aqui, a Marta Lúcia Viana é de Minas. Não, de Niterói, do Rio de Janeiro. Ah, Niterói. As mães estão em peso hoje, né? Legal, legal. Vamos lá, então, turma. Você vê então, né, outra coisa que eu quero colocar aqui também, nós já vamos entrar aí nas perguntas, mas eu quero colocar aqui uma situação que eu achei interessante também da revista Fórum. Eu pego bastante essas revistas, esses sites alternativos, que eles permitem que a gente compartilhe. Uhum. Já os grandes jornalões aí não permitem, você tem que pagar para compartilhar. Ó, o Fórum, a revista Fórum também, 2 de junho, não é a melhor vacina do mundo, mas é o que temos. Eu quero essa vacina, diz bióloga Natália Pasternak, né? A presidente do Instituto Questão de Ciência participou da coletiva da Coronavac e defendeu a aplicação do imunizante. Depois nós vamos entrar nos detalhes com vocês aí que manjam bem. Eu só vou por aquilo, aí talvez não saia, não sei o que acontece, eu não descobri ainda. Aqui ela falando sobre isso ontem. Ó. É que aqui, eu quero ver se eu consigo acertar um som aqui. Mas de saúde pública. Agora vai dar, né? Então, espera aí que eu vou voltar aqui o lance aqui. Espera aí. Olha aqui, a Natália aí. Ó. Uma análise de risco e benefício dessa vacina. Eu tenho uma vacina cujo risco pessoal é quase zero, porque os efeitos adversos são Está dando para ouvir bem? Mas eu tenho um benefício que não é só para mim, mas um benefício coletivo de saúde pública e, consequentemente, de reduzir morte também. Então, não há justificativa nenhuma para que não se use. Eu quero essa vacina, né? Uma análise de risco e benefício, né? Obviamente maior, de reduzir doença grave e, consequentemente, de reduzir morte também. Então, não há justificativa nenhuma para que não se use. Eu quero essa vacina, eu quero que os meus pais tomem essa vacina. Uma análise de risco e benefício dessa vacina. Eu tenho uma vacina cujo risco pessoal é quase... Uma análise de risco e benefício dessa vacina. Eu tenho uma vacina cujo risco pessoal é quase zero. Então, aí já... Dessa vacina. Aí já deu para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu ver aqui quem mais aqui, para mim não... Gabriel Iaua, é isso, né? Iaua. Boa noite, Gabriel. Beleza pura, um abraço, Gabrielzão. Vamos lá, Marta Souza, sou de São Paulo, abraço para vocês. Paulista. Vânia, é um prazer enorme ouvir pessoas incríveis, inteligentes, discursando. É isso aí. Guilherme Chelpin Santos, meu grande amigo, saiu candidato a vice-prefeito pelo PCdoB em uma coligação com o PT aqui em Pinhais. Boa noite aí, meu amigo Chicão, e aos entrevistados. Um grande abraço.
a vocês, estou na escuta. Legal, muito obrigado mesmo. E eu peço a todos vocês que estão nos assistindo aí, por favor, se puderem compartilhar essa nossa live, para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e, claro, principalmente as colocações, as falas, os comentários dos nossos convidados aqui, Tiago Pérez e Thales Coutinho, que nós vamos começar por aqui. Daí, é claro, vocês viram aí o papo da Natália Pasternak, enfim, né? Então, eu faço uma pergunta, 3 em 1 aqui, ó. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a ideia de fazer essa pesquisa que vocês fizeram, que nós vamos falar dela hoje aqui, né? E nós já apresentamos aqui na nossa abertura, né? Que é a pesquisa sobre a polêmica das vacinas Coronavac, etc, etc. E que vocês, de que forma ela foi realizada, se foi via internet, telefone ou pesquisa presencial, qual o período e quantas pessoas participaram desta pesquisa? Quem que começa? Thales. Posso começar. A pesquisa ela foi totalmente online, né, por formulário do Google, tanto por uma questão de segurança dos participantes, quanto também para ter um acesso a uma população mais diversificada, né? Lembrando que a gente está falando que a pesquisa foi realizada porque a gente fez a análise do primeira etapa, mas a pesquisa continua no ar, né? Então, quem quiser aí, né, depois a gente vai colocar o link, né, mas o psicologiavacina.blogspot.com, a pessoa pode acessar para preencher e ainda dá tempo de preencher a pesquisa. Mas surgiu de uma ideia, basicamente, de que em lugares desenvolvidos, né, do mundo, você tem mecanismos, você tem programas de avaliação pública, da opinião pública, que embasavam os governos, as medidas governamentais. Então, por exemplo, na Alemanha, que foi um dos berços desse tipo de método, né, eles desenvolveram um questionário online que eles mantiveram, continua existindo até hoje, né, é o Covid Snapchat, né, Snapchat não, Snapshot Monitoring, e ele analisa de tempo em tempo, né, quanto que as pessoas estão acreditando na eficácia da vacina, quanto que as pessoas estão seguindo as medidas de isolamento social, estão usando máscara, e aí esses dados eles eram constantemente mandados para o governo, e aí o governo ia tendo essa temperatura da reação pública, então ia conseguindo sondar o que estava funcionando, o que estava meio bagaceiro, meio baleado, e aí conseguia fazer as medidas de intervenção necessárias. Aqui no Brasil, como muita coisa, né, isso foi totalmente negligenciado. E aí surgiu, então, a ideia de aproveitar que o Brasil é um país tão diverso em termos educacionais, em termos de renda, enfim, tem toda uma diversidade inerente ao povo brasileiro, de fazer uma pesquisa sobre a hesitação da vacina aqui no Brasil. Tá? Então, a gente reuniu, né, uma equipe de 5 pessoas, um outro professor vai se juntar a gente para a próxima parte do estudo, né, para fazer em diferentes partes do Brasil essa coleta, toda online. O que acontece? Né, participaram, né, dessa primeira etapa 570 indivíduos. 570 indivíduos. 570. Aí, no dia 14, amanhã, né, nós vamos completar 3 meses de pesquisa no ar. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter humildade para poder também identificar equívocos ou pontos de problemas, né? Problema dessa pesquisa, a janela de tempo, tá? Então, a janela de tempo ficou muito ampla. Maior parte dos estudos sobre vacina da coronavírus, que foi feita em outros países do mundo, tiveram uma janela de 15 dias, às vezes uma semana. Então, o nosso problema foi essa janela de tempo grande. Justificativa ou defesa para essa janela de tempo. O nosso protocolo é longo. Muito mais longo do que os que
estão sendo desenvolvidos, e a gente utilizou instrumentos que são robustos para analisar os construtos psicológicos. Ou seja, são escalas que realmente mensuram aquilo que elas mensuram. Não é uma pergunta aleatória se você vai tomar vacina ou não vai tomar vacina. Então, a gente, em defesa desse tempo maior, a gente tem o fato de que a pesquisa é maior, logo assusta mais a população que vai entrar, né? Então, a gente perde muito participante. Então, precisamos de um tempo maior para ter esses 570 participantes. Pois muito bem, aí vem a importância dela. Depois a gente vai discutir aqui os fatores preditivos, mas uma análise que eu rodei agora, que foi uma análise mais simples, tá? Eu rodei agora, antes de iniciar a live aqui, nem está contemplada nesse estudo. É que foi uma análise mais para o momento que a gente está vivendo agora, que é dessa confusão toda da Coronavac. Tá? O que acontece? Eu segui um protocolo de uns trabalhos, depois eu vou colocar até o link dele aqui na barra de comentários da transmissão ao vivo, né? Um trabalho que foi publicado na Nature Medicine, que é a vertente de medicina do grupo Nature, que é um dos maiores grupos de revista científica do mundo, é o segundo maior do mundo, né? E aí, o que esse trabalho ele fez? Ele analisou a estação, a vacina da coronavírus em 19 países diferentes. E um deles, ainda que não tenha... Oi. Tá, desculpa. Esse link é esse que você me passou pelo WhatsApp? Isso. É esse link. Então eu vou postar já aqui. Ah, perfeito, então, perfeito. Que eu ia postar daqui a pouquinho, mas pode postar, então. Vai ficar melhor. Esse trabalho, ele analisou 19 países diferentes. Ainda que não tenha nenhum pesquisador brasileiro, né, a maioria é norte-americano mesmo, mas eles fizeram essa sondagem. O link do quê? Só para mim especificar, link do quê? Da pesquisa da Nature. Da Nature? Nature. Legal. E aí o que acontece? Essa pesquisa, eles pegaram 717 participantes. Então, 717 brasileiros. Tá? E perguntaram para eles, você vai tomar vacina da coronavírus, contra o coronavírus ou não? Eles não especificaram qual vacina era, simplesmente vai tomar sim ou não. Sim ou não. Uhum. Essa pesquisa ela foi publicada agora em outubro, mas ela foi feita em junho do ano passado. Então, 6 meses atrás. Tá? O que eles identificaram? Eles pegaram as pessoas que marcaram neutro, não vou, discordo totalmente, discordo e tal, colocaram isso como 0. Ou seja, as pessoas que aparentemente não vão tomar vacina. E quem concorda em tomar vacina e concorda bastante, marcaram como 1. Então, são as pessoas que vão tomar vacina. Ok. Apliquei, agora há pouco, esse mesmo método para o nosso estudo. Meu, do Tiago, da Natália, Mariana e tal. Apliquei para o nosso estudo. O que ficou claro? Tá? Que as vacinas, o número... Aí você conseguiu... Dá para ver a porcentagem de pessoas que tomaria cada uma das vacinas. Vamos lá. Vacina de Oxford, tá? 79,8% tomaria. Vacina da Pfizer, 78,4% tomaria. Vacina Coronavac, 64% tomaria. Uhum. Tá? Quando eu fiz a média geral das vacinas aqui no Brasil, 74,08%. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você faz a média geral do estudo que foi conduzido em junho, 3 meses só antes da gente iniciar o nosso, 3, 4 meses antes da gente iniciar o nosso, a média qual que foi? No Brasil, 85,4%. Isso significa o quê? Que em 3 meses, caiu 11,38% a vontade das pessoas de tomar a vacina contra o coronavírus. Tá? E isso está em acordo com a literatura, que a vontade de tomar a vacina está diminuindo no mundo inteiro com o passar da pandemia. Então, olha só, caiu de 85 para 74. E olha a vontade ou o desejo de tomar a Coronavac.
Esse corte da pesquisa a gente finalizou em meados de dezembro. 64%, 64% da população que é a Coronavac. E uma hipótese que a gente tem, desculpa cortar, é que talvez esse anúncio, né, o anúncio mais recente sobre a eficácia global, né, da Coronavac, girando aí em torno de pouco mais de 50%, valor adequado, evidentemente, aí, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, mas aquém, né, em relação às outras vacinas, pode hipertrofiar ainda mais essa hesitação em relação à Coronavac. Só um adendo aqui. Não, perfeito. Eu também já estou terminando. Eu só quero fechar com um comentário da Natália, né, Pasternak aí, né? O que acontece? Ela está pensando como eu, por exemplo. Eu quero a Coronavac? Claro que eu quero. Você pode vacinar aqui, tá ótimo. O que acontece é que para eu receber a Coronavac tem que ser a vacina institucional, a vacina governamental, tá? Só que eu vou receber a vacina, você certamente vai receber, o Thiago vai receber, as pessoas esclarecidas, né, elas vão receber a vacina, vão querer receber a vacina. Só que 36% da população não quer, rechaça essa vacina. E certamente, a gente não pode afirmar categoricamente, mas certamente, eu posso dizer que é uma hipótese bem plausível que isso diminuiu de anteontem para hoje. Tá? Então, o que acontece? Essa quantidade de população que era para ser aplicada para que uma vacina com 50,38% de eficácia possa realmente ser satisfatória, e ela realmente pode, ela tem potencial para ser satisfatória, mas não vai atingir esse povo. É esse que é o problema. É uma vacina que ela está na beira do limite e ela não vai atingir esse povo porque olha a quantidade de gente que não vai tomar essa vacina. E que vai diminuir ainda mais. Então é esse que é o problema. Quando você utiliza um instrumento que não está... Você tem que utilizar esses dados de opinião pública para tentar desenvolver uma medida de conscientização e uma estratégia que seja mais eficiente. Então, o problema ou a crise que a gente está vivendo de ontem para hoje, e que na cabeça desse pessoal, eles não estão entendendo isso. Eles estão pensando que a vacina é boa, e ela é boa, em termos de segurança é ótima, não tem nada, mas eles querem vacinar 90% da população. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa é a realidade que está na cabeça. Com qualquer vacina ou só com a Coronavac que não vai acontecer? Com as três? Com as outras você tem também não é, tá bem porque o limite é 75%, né, que eles falam, para poder ter a imunidade coletiva, né? Então você está aqui 79 e 78. OK, né? Isso em dezembro. A gente não sabe ainda como está hoje, tá? Mas dezembro está assim. Então, é um problemão isso aí, que o povo não está entendendo. É um problemão. Não adianta ficar forçando barra e as coisas, porque aquilo que parecia uma piada, os negacionistas. O negacionista não é uma piada. O negacionista é uma ameaça para a saúde coletiva e real, e de peso. Tá? Então essa que é a angústia que eu estou vivendo desde ontem, e as pessoas estão achando que eu sou negacionista, pelo amor de Deus. O que eu mais quero é uma vacina. Não é a mesma coisa que negacionista. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em relação a isso que o Thales falou, entende, esposa aí, nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu peço para você, Tiago, a que você acha atribui esse negacionismo, digamos, ou então essa atitude das pessoas desconfiarem da vacina Coronavac ou das outras vacinas também? Só antes, deixa eu ler aqui mais uns comentários para mim não me perder aqui. Onde é que eu estava aqui? O Guilherme... o Antônio, boa noite a todas, uma honra ver o professor Tiago, o Antônio Silva, o Sérgio Grande, essa Pasternak é muito atualizada e inteligente.
E aqui é o Tony Silva que eu li. Boa noite a todos. Honra ver professor Tiago. Legal. Gabriel, os itens avaliados na pesquisa foram similares aos exemplos da pesquisa alemã? Nessa pesquisa vocês fizeram, eu acredito que o Gabriel esteja perguntando, seria a minha pergunta. Elisier Souza Júnior, boa noite, Chicão, boa noite, Elisier, um prazer ter você aqui conosco. O Guilherme Chalping, em que pese eu não ser do grupo de risco, estou ansioso na expectativa de tomar a vacina quando for disponibilizada para as pessoas da minha faixa etária. Vou tomar com 100% de certeza. Eu também, ainda bem que eu já estou com 65, vou para frente aí. Legal. Né, bicho? Do tipo, deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo, ó, o link da pesquisa? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, tá legal. Eu só não coloquei o nome ali, que eu não entendi o nome se puder me passar pelo WhatsApp aí, eu incluo. É o Nature ali, ó, Nature. Ah, tá ali. Pesquisa para deixar mais, onde é que tá aqui? Aqui, tá, vou pôr ali depois. Legal. Gabriel, se a amostra foi obtida por conveniência, pode ser que 0% de evitação seja maior ainda. Diz aqui o Gabriel Orr, né? Então, Tiago, aqui você atribui essa forma de pensar, esse medo que as pessoas estão tendo. E depois eu gostaria também de saber, doutor, depois, quais as variáveis analisadas e os objetivos que foram analisados na pesquisa. Então, Tiago. A pergunta é muito boa. Quando nós falamos assim de atitudes, né, formas de pensar em relação a algo, né, a avaliação, é muito difícil você indicar um único fator, né? São sempre uma gama de fatores, e mesmo quando a gente identifica um, ele vai responder apenas por parte, né, dessa história. Agora, em perspectiva global, tem crescido o movimento anti-vacina de maneira geral, e esse crescimento ele parece associado às tendências de direita e mais especificamente de extrema direita, né? No nosso estudo em específico, nós identificamos uma relação muito interessante, ou seja, o conservadorismo político, ou seja, quanto mais à extrema-direita o indivíduo está, e a crença em teorias conspiratórias vai explicar a hesitação em relação a essas 3 vacinas do nosso estudo, a vacina Pfizer, a Oxford e também a Coronavac. Contudo, olha que interessante, Chicão, conservadorismo político vai explicar mais a questão da hesitação em relação à Coronavac do que em relação às outras, né? Ou seja, aqui no Brasil existe uma tendência alicerçada nos grupos conservadores de antagonismo em relação à vacina de maneira geral e ainda mais forte em relação à Coronavac. Lembrando que esses resultados eles antecedem e muito, né, a declaração de ontem, né, do Instituto Butantan conta em relação à eficácia global, que particularmente enfim, eu sei que não é o melhor dos mundos, mas eu sou um pouco menos pessimista do que o Thales, pensando que não é só as atitudes das pessoas em relação à vacinação que vão levar elas a se vacinarem, né? A vacinação ela já é obrigatória a partir do momento que a gente tiver uma vacina de uso com registro definitivo, né? O que não há, evidentemente, é um tipo de condução coercitiva, né? Contudo, haverão medidas, né, indiretas, né? Por exemplo, o cara não vai pegar voo, você não vai poder trabalhar, né, sem se vacinar, enfim. Então, um indivíduo, hora ou outra, por exemplo, Bolsonaro, né, diz que não vai se vacinar. Contudo, ele foi convidado pelo próprio ministro do Turismo do Japão a ver os Jogos Olímpicos no Japão. Para ele entrar no Japão, para ele entrar no avião, tem que estar vacinado, senão ele não vai poder cumprir, por exemplo, esse e outros compromissos, né? Então, evidentemente, agora, eu só vou deixar um adendo. O Brasil está muito atrasado em iniciar
a campanha midiática relacionada à vacinação. Isso já deveria estar sendo feito mais ou menos há um mês, né? Esclarecendo as pessoas, por exemplo, o dia, né, da vacinação, e não vale dizer que é o dia D e a hora H, né? Porque fica muito difícil você se planejar, né? Aliás, eu vou além. O governo deveria estar, nesse momento, investindo fortemente em uma campanha para o uso de máscara, para o isolamento social, de maneira geral. É interessante ver, Chicão, que o Ministério da Saúde, ele vem sofrendo tanta pressão, ele vem tomando tanta porrada por conta da sua ineficiência, que eles vêm mudando, inclusive, a semântica. Por exemplo, eles não falam mais a palavra isolamento social. Eu assisto todas as coletivas, inclusive agora há pouco estava assistindo uma. Outra coisa que eles não falam mais, a palavra tratamento, tratamento precoce. Agora eles usam o termo atendimento precoce, né, para você ir no médico, né, não é dizer que você vai tomar vermífugo, nada disso, né? Só que, infelizmente, a gente está num barco sem rumo, né, sem ninguém, né? Pensando que nós já estamos no meio da segunda onda e não há, até agora, o planejamento nacional de combate à Covid. Não estou falando da vacinação, estou falando do combate, né? Qual é a medida de isolamento, o que pode abrir, o que não pode abrir. Isso começou a ser desenhado em maio com o Nelson Teich, que acabou, inclusive, ele terminou o desenho, né? E na época quem era o vice da pasta era o Pazuello. Então esse senhor, né, da circunferência grande, ele deveria ter pego, né, esse planejamento e executado. Agora ele sumiu e não apresentou outro. Então, enfim, eu acho que eu não respondi a pergunta como um todo, mas aqui, resumindo, o espectro político do indivíduo interfere radicalmente na opção. Então, eu deixo aqui o recado. Se o governo quer, de fato, né, mitigar o número de pessoas que hesitam, né, em tomar a vacina, ele deve destinar essa campanha midiática principalmente para as pessoas da direita, né, que são as que mais hesitam nesse momento. Eu acho que uma boa forma e barata, por exemplo, seria o próprio presidente Jair Bolsonaro, assim como Eduardo Pazuello, enfim, todos esses, né, que já se apodreceram aí de tantas vezes que tiveram Covid, se vacinarem, né? A exemplo do que fez Benjamin Netanyahu, a exemplo do que vai fazer o Papa, a exemplo do que fez a Rainha da Inglaterra. O Biden, né, o Joe Biden, o próprio Mike Pence, né, Roberto Fernandes, enfim, é assim que os países sérios fazem esse tipo de coisa. Eu tenho, em relação a essa confusão que você falou ainda, da confusão, o descrédito que as pessoas estão tendo aí da vacina, esses motivos, eu penso que pelas declarações últimas do Pazuello e do Alexandre Garcia, até eu anotei aqui esse negócio, olha só, o ministro especialista em logística, ele falou sobre vacinação. Todos os estados receberão as vacinas simultaneamente, no mesmo dia, vai começar dia D, né, no dia D e na hora H no Brasil. Por isso que eu lembrei quando você falou ali. E concluiu com essa ainda, a prioridade é o Brasil todo. Mas é evidente, não poderia ficar fora fronteiras, ir para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, né? E então, aguardemos o dia D e hora H. Aí, o Lambebota, o Alexandre Garcia, que nas redes sociais tratam ele como lambedor de bota e tal, que é ex-Globo, né, e agora está na CNN, ele tentou explicar sobre o dia D e a hora H e virou piada na internet. Ele falou, dia D, olha, vou explicar, o Alexandre Garcia falando, o dia D é o dia, não é antes do dia, nem depois do dia, é no dia. Puta merda. Significa que não vai vacinar à noite, né? Só de dia. E continuou com a atrapalhada verbal dele lá, a mistura, né? Antes do dia é uma antecipação do dia. Inteligente, né? Que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia. Chega tarde.
É brincadeira. Então, a vacinação vai ser no dia. Isso sobre a hora H, o Alexandre Garcia. É piada esses caras, cara. E, porra, né? Agora, enfim, eu não vou acusar ninguém, mas o Alexandre Garcia ele deve estar ganhando muito para jogar a carreira dele no lixo, assim, porque é um bom jornalista, tem experiência, mas claramente está enviesado num lado ridículo. Olha daí ele explicando sobre a hora H. O Figura explicou assim, ó. A hora H é na hora H. Não podia ser G ou I, né? Eu acrescento aqui. Não é antes da hora, olha. A hora H é na hora H. Não é antes da hora, nem depois da hora. Quando a gente não tem números, a gente estabelece esses marcos. É para acabar, né? Isso é para acabar. Não tem. Como é que pode? Deixa eu ler aqui mais alguns participantes aqui. Onde é que está aqui? A Mota, por conveniência. Marta, se as medidas indiretas forem efetivadas, a adesão pode aumentar, falou, se as medidas indiretas. Marta Pérez fala ainda, o sigilo anunciado sobre a carteira de vacinação do presidente pode fazer com que ele mantenha a postura de não se vacinar, sem que isso seja necessariamente verdade, sem dúvida. E é sigilo de 100 anos. E só que para ir para o Japão, só que para os japoneses ele vai ter que mostrar, né, a carteirinha. Vamos lá, ótimas discussões, diz aqui o Gabriel. Será que até esses 100 anos a gente descobre quem colocou 89 mil na conta da Michelle? É bem provável. A Vânia, concordo plenamente com o Tiago, tem que ter uma campanha muito acirrada para tentar recuperar todo esse tempo perdido. É muito preocupante. E vem aqui o André Scrivini, concordo, perfeito. Andrea Scrivani, desculpe, eu errei o nome aqui, Andrea Scrivani. Marta Souza, queria ver o presidente Dilma comentando sobre o dia dele. Dobra a meta, chega na meta, multiplica a meta. Legal, Vânia Lúcia, com certeza, Andréia, falou ali, legal. E vamos ali, então, como eu tinha pedido para ver quais as variantes, né, as variáveis analisadas na pesquisa que vocês fizeram aí, Thales. Então, a pesquisa completa, ela tem outros construtos, né? Sim. O que a gente fez desse recorte, por causa até dos instrumentos que já dava para analisar nesse momento, a gente pegou, igual o Thiago falou, a orientação política do indivíduo e a tendência a acreditar em teorias conspiratórias, né? Então foram esses dois instrumentos, esses dois aspectos que a gente mostrou que explica, por exemplo, da Coronavac mesmo, 1/4 é explicado, da hesitação é explicada pela combinação de orientação política de direita com crença conspiratória. Isso é coisa pra caramba, né? Então, nesse ponto. Agora, a pergunta do Gabriel, que ele tinha feito antes ali, que eu achei legal, se as perguntas foram as mesmas do estudo da Alemanha. Não, porque o estudo da Alemanha, ela é mais era como se fosse um Ibope. Então, era assim, perguntas assim, bem simples, que realmente era para todo mundo responder muito rápido e já enviar. Então, eles fizeram vários estudos, dezenas de trabalhos, assim, de 2 em 2 semanas já saiu um trabalho, de 2 em 2 semanas, e isso era para informar o governo. Então, o nosso é um pouco diferente, porque tem uma elaboração um pouco maior, uma robustez um pouco maior, vamos dizer assim, né? E a pergunta que ele falou também, outra ali, que foi importante, que ele disse que como a amostra foi de conveniência, essa porcentagem pode ser menor. A amostra não foi necessariamente de conveniência. É claro que participaram do estudo pessoas mais próximas da gente, alunos e coisas do tipo. Evidentemente que não dá para negar. Tá? Mas também teve uma população grande, assim, que não tem nenhum contato com a gente, de lugares diferentes do Brasil e uma série de coisas. Mas certamente aí esse é um problema. Foi uma população, até esse momento, de fato mais escolarizada e com uma renda maior.
Isso é um viés de amostra, isso é um viés de coisa, né? Então, isso não dá para generalizar para o Brasil inteiro. Só que é esperado, ainda que o movimento anti-vacina, ele tem os dois extremos. Ele tem a elite é anti-vacina, tá? Então, os muitos ricos, eles fazem... Tanto é que tem a anti-vacina e anti-pandemia, né? Tem quem não lembra agora há pouco, né? Teve a Piovani que fez isso, e depois agora a juíza do sorvetinho, né? Quem não lembra da juíza do sorvetinho, né? Então, você tem uma elite... esse elite bem tosca, né? Mas é elite, né? Tá ganhando mais de 20.900 reais por mês. Isso então, que eu queria te perguntar. Esse negacionismo, essas atitudes aí contra a vacina, ela vem do status social de um poder menor, um poder aquisitivo baixo, ou de um poder aquisitivo alto, ou da classe média, ou é uma mistura geral aí? Então, em geral, ela vem dos extremos, por duas razões. O poder aquisitivo alto é porque as pessoas, a elite, ela prisa mais pela noção de liberdade. Né? Oi? Oi? Não, então a elite se baseia mais na noção de liberdade, briga pela liberdade. Não, eu tenho liberdade de andar sem máscara, tenho liberdade de tomar um sorvetinho, não sei o quê, tenho liberdade de colocar meu filho para estudar no colégio, tenho liberdade. Então é liberdade. E a gente sabe que a liberdade é um dos que alimenta, não que a liberdade seja ruim, mas os que endossam muito, os que têm muito apego a esse princípio moral da liberdade individual, eles têm uma vulnerabilidade maior a esse tipo de movimento. E as pessoas com menos, com nível socioeconômico muito mais baixo, é por uma questão mais de pensamento mágico, né? É uma questão mais assim de não compreensão mesmo do que está acontecendo. Certo? A pessoa não, infelizmente, a pessoa não tem nem alfabetização literal, ela vai ter alfabetização científica? Claro que não, né? Então, você tem as duas explicações. Você tem aquele que teve uma privação total de acesso a uma educação mínima, que daí isso favorece essas crenças. E tem aquele que teve os melhores colégios, bilíngue e tal, o pai paga 10 mil reais por mês para ele estudar lá e tal, vai fazer intercâmbio na Irlanda, né? E volta da Irlanda e aquela coisa toda, mas é o playboy da liberdade. Entendeu? Então, quer a liberdade, não sei o quê, não sei o quê. Então, são essas duas, por isso que o movimento anti-vacina ele vai nos dois cantos. No nosso, por uma questão, a gente pegou mais uma população renda melhor. Não elite. Poucas pessoas estavam acima de 20.900 reais de salário, que é definido como classe A, né? Mas você teve ali a C e a B, né? Com bastante concentração. A ideia é chegar no rincão do Brasil. Se essa pesquisa pudesse chegar no rincão do Brasil, no interior do interior, de alguma forma, mesmo a gente entendendo que já tem a limitação tecnológica, que as pessoas não têm acesso à internet, mas assim, naquela trincheira maior, naquela que você tem acesso à internet, mas você está também no interiorzão do interiorzão. Se essa pesquisa conseguir, de alguma maneira, chegar nessas pessoas, é o maior estudo de excitação à vacina do mundo. Por causa de toda a característica, não por causa da nossa pesquisa, não é porque é a nossa pesquisa, é por causa de todas as características do povo brasileiro. Você teria realmente uma amostra representativa daqui, em classe econômica, social, educacional, tudo. Isso poderia ser... O Brasil ele pode ser generalizado para o mundo, de uma certa forma. O mundo não necessariamente pode ser generalizado para o Brasil. Principalmente porque a maior parte das pesquisas psicológicas é americana, canadense e do Reino Unido. Então, a gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Então, se a gente faz um estudo aqui, é mais provável que ele seja replicado para outros lugares, principalmente lugares que precisam. Ninguém está falando disso, né? A gente está só focando nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e tal. Mas imagina a complicação que isso vai ser quando chegar nos países da África, que só vão receber a vacina em 2022, porque não tem dinheiro para comprar. Imagina a complicação que vai chegar. Países mais pobres do mundo, mais desiguais do mundo, certo? Então isso vai dar um problema social enorme. Então, a gente é muito mais próximo deles
do que os Estados Unidos, ou a Alemanha ou a França. Entende? Então, é por isso que a pesquisa brasileira seria tão importante, né? Então, a nossa ideia é que a gente chegue... Então, quem está assistindo agora, talvez não conheça necessariamente o cara que está morando lá na divisa com a Venezuela, o cara que está morando lá na divisa com sei lá o quê. Mas vai mandando, tá? Para a pessoa conseguir ir chegando no WhatsApp nessa população mais distante dos grandes centros, né? E aí, novamente, só reforçando aqui, né? O link para participar da pesquisa é psicologiavacina.blogspot.com. Você vai clicar lá, você é só abrir o link e vai para o formulário. E tranquilo. Pesquisa anônima, ninguém vai saber a sua identidade, né? Não vamos saber, não tem identificação nenhuma. E aí você vai estar contribuindo demais para a ciência psicológica do mundo. Tá? Então, acessa lá, preenche, porque aí realmente a gente está querendo finalizar mesmo, a gente vai ter que finalizar, porque aí já passou mesmo do prazo, tá? Na segunda quinzena desse mês, ou seja, a gente está nos últimos dias da coleta da pesquisa, senão não vai dar mais tempo, aí vai ficar mais injustificável. Então, nos próximos dias a gente vai encerrar a coleta do estudo principal e aí analisar aí o que deu, o que não deu, e aí a gente vai publicar esses resultados. Legal. Eu acabei de publicar agora aqui o link da pesquisa, tá? O link dessa pesquisa eu acabei de publicar aqui na minha página pessoal e vou publicar aqui também na página do blog para as pessoas que quiserem participar dessa pesquisa, né? Clicarem aí e ficar de boa, né? Ó, link do formulário, deixa eu acertar aqui, que é o do formulário. Opa, deixa eu ver aqui. psicologiavacina.blogspot.com. Entra lá, pessoal, por favor. Posso fazer um breve comentário, bem breve mesmo? Não, fique à vontade. Vocês são a estrela aí, meu. Eu sou o entrevistador aqui. Jogo rapidíssimo. O primeiro, essa questão da nossa elite. Tem agora, estourou na última semana um novo turismo brasileiro, da elite brasileira, que é ir para a Europa para tomar vacina. Esse é um novo roteiro turístico dos brasileiros. É uma leva grande de pessoas está buscando esse destino para se vacinar. E uma outra coisa, eu vou fazer só um comentário sobre a elite brasileira está fazendo o turismo da vacinação. Exatamente. Europa e Estados Unidos? Elite, considerando esse grupo aí acima de R$20 mil aí de rendimento mensal, esses caras estão procurando, enfim, viagens para a Europa, inclusive para o leste europeu, para tomar Sputnik, enfim, para tomar todas que tem lá, né? Estão indo, enfim, para dar uma passeadinha, evidentemente, mas para se vacinar. O objetivo principal é um sorvetinho ali e tal, né? Enfim, agora um outro comentário dos instrumentos. A elite vai lá, toma vacina, um sorvetinho, toma vacina, vem aqui, empurra a turma, queremos abertura, é isso, queremos aí, a economia não pode parar, já estou vacinado, mas isso aí, vai, filho. O velho da van toma vacina e manda os outros que se ferem. Isso aí. Jogo rápido, Chicão. Na nossa pesquisa, quando a gente fala aqui das crenças conspiratórias, a gente está falando de 4 tipos de crença. A primeira é a conduta ilegal em relação ao governo, ou seja, que o governo está mentindo de alguma forma. A segunda é que existem conspirações malévolas em nível global. A terceira, que o governo faz encobrimento de extraterrestres. E a quarta é bem-estar pessoal e controle da informação, compreendendo-se aqui uma dimensão centrada no controle da saúde e da liberdade. Olha que interessante. Eu acho que o resultado ele tem muito a ver com o nosso momento. Essa última variável, bem-estar pessoal e controle da informação, compreendendo-se a saúde, né, e a liberdade,
foi a que mais pontuou na nossa pesquisa. Aliás, pontuou o dobro do que a crença nas outras conspirações, né? E acredito que tem a ver com o momento que a gente está passando e por declarações, né, de pessoas como o Jair Bolsonaro, né, que diz que você pode virar jacaré tomando vacina, etc, etc. E olha que interessante, essa primeira aqui, ó, conduta ilegal do governo. Quem se identificou na nossa pesquisa como do espectro de direita tende a acreditar menos que o governo está cometendo crimes. Agora, quem se identificou mais à esquerda acredita com mais convicção de que o governo está cometendo crimes. Ou seja, esse foi o único caso e, ao meu ver, também se correlaciona ao momento atual, né? Quem é de direita muitas vezes não quer assumir que o governo federal vem perpetrando uma série de crimes, enquanto a esquerda quer denunciar. Enfim, esse resultado eu achei também interessante. E num outro desdobramento que a gente faz da pesquisa de maneira geral, as tendências, o conservadorismo político, ele vai explicar o porquê que as pessoas acreditam em crenças conspiratórias. Ou seja, quanto mais conservador você é, mais fácil você acredita em histórias da carochinha. E isso é bem interessante. E o último resultado aqui que eu achei interessante é essa questão do encobrimento de extraterrestres, né, que na nossa pesquisa pontuou muito pouco. E eu acredito que tem a ver com as nossas variáveis culturais, que não faz tanto parte, né, do nosso universo, do nosso imaginário coletivo, esse assunto de alienígena. Enfim, só um apontamento. Eu até estava lendo hoje uma teoria da conspiração aí nesse sentido, que um fulano lá da Austrália, não me lembro de onde, diz que os Estados Unidos está cobrindo, não divulgou para o mundo, que eles já mandaram 12 soldados norte-americanos para um planeta, para explorar um planeta. Enquanto isso, a turma vai se preocupando com isso, e a elite tomando vacina e o pobre se ferrando. Ele assistiu os 12 macacos e concluiu isso aí. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já falaram disso, que as hesitações podem ser consideradas negacionistas, ou na acepção da palavra, ou parte delas vem de pessoas assim que sofrem uma influência das teorias conspiratórias que a toda hora nós estamos vendo aí nas redes sociais. Essa é uma pergunta. E a outra, eu queria que você respondesse quais as medidas que podem ser tomadas e de onde elas poderiam ou deveriam partir essas medidas para que as pessoas percam o medo da vacina e não se deixem levar aí por teorias e mensagens conspiratórias. Bom, enfim, eu vou deixar para o Thales responder, mas eu só vou tocar nesse segundo ponto. É o que fazer. Enfim, eu dou aqui o meu recado, inclusive, para quem estiver vendo. Gente, larga de ser frouxo, pelo amor de Deus, né? Medo de vacina. Vamos lá, gente. O cara fala que não tem medo de Covid e vai ter medo de vacina, né? Por favor, enfim. Aqui. E o cara fuma cigarro no Paraguai e tem medo de vacina, então, gente, eu acho que até criolina eu já tomei, já quando era criança, comi muito sanduíche grego no centro de São Paulo. O suco, Chicão, só mudava a cor do suco, assim, todos não tinham sabor. Gente, você acha que eu vou me preocupar com medo de vacina? Por favor, agora, enfim, o que precisa é uma campanha para ontem, né? E principalmente exemplos aí das autoridades e parar com esses discursos dúbios, né? Como, por exemplo, o Jair Bolsonaro vem chamando aí as pessoas que vão tomar vacina de voluntário, né? Voluntário é o termo que a gente usa quando está na fase 3 de teste, né? Não na fase 4, né? Quando já está aplicando. Não é voluntário, né? A vacinação, lembrando, ela é obrigatória. Por enquanto só vai sair o registro emergencial. Aí o objetivo é atingir só os grupos de risco, mas posterior a esse período é vacinação para todo mundo. Agora, muitas dessas pessoas que estão sustentando esses discursos, aí não vou me vacinar, vacina, enfim, o universo das redes sociais é um centro de imbecilidade que coloca as pessoas
em bolhas, né? Mas a maior parte, creio eu, dessas pessoas, elas vão se vacinar. Quando tiver rolando mesmo, você trabalha numa empresa, lá, todo mundo da sua empresa se vacinou, tá todo mundo bem, só você vai ficar correndo risco. Não existe isso. As pessoas vão se vacinar, só que elas estão numa dissonância cognitiva, elas estão entre apoiar a ignorância do governo federal, porque elas votaram naquela pessoa e não querem assumir que elas são idiotas, enfim. Idiota é apoiar, né? Evidentemente que votar você pode errar. Eu votei errado a minha vida inteira e acho que vou errar muito ainda na hora de votar, né? Não tem problema você votar errado, né? Você se torna idiota a partir do momento que você repete o erro achando que o resultado vai ser diferente, né? Como foi a condução do combate à pandemia pelo governo federal? Foi medonha, foi caótica. Você vai continuar apoiando isso porque você acha que vai dar certo um dia, né? Como até um entrevistado seu falou um dia, que vai ter um milagre, né? E a Covid vai acabar. Não existe milagre, gente. Não existe, né? Não existe milagre. Enfim, o que eu acho que tem que fazer é campanha e caçar os disseminadores de fake news. Mas caçar é caçar mesmo, né? Não pode ficar com essa frescura, tornezeleira eletrônica, e o cara vai em programa de televisão e você não está monitorando o que está acontecendo, né? Esse país é uma piada. É verdade. Então, só deixa eu ler aqui mais 2 comentários que entraram agora aqui. Deixa eu ver aqui. Não, está aqui para baixo. Perdão. Não é esse aqui. Os comentários estão aqui embaixo. Tem alguém que fala aqui, Giovanni Marques. O Giovanni Marques é presidente do Sindimuc, o Sindicato dos Professores aqui de Pinhais. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui, Giovanni. Atenção, diz ele, a Coronavac é para humanos. Se aplica no gado, pode ter sérios efeitos colaterais. Giovanni Marques, falou, tá falado. Marta Souza, quem votou nesse governo não é necessariamente extremista, mas quem o defende agora, com certeza é. Vânia Lúcia, campanha, criaram o Zé Gotinha, pode criar o Zé ou o João Coroninha. A Vânia, o que vocês acham? Estão pedindo aí, ó, tá pedindo a Vânia. Aprovadíssimo. Mas essa do Giovanni Marca aqui, eu vou pôr de novo aqui, quero ver o Giovanni aqui, ó. Atenção, Coronavac é para humanos, se aplicada no gado, pode ter sérios efeitos colaterais. Giovanni Marques, bastante, assim, sugestiva, alegre, legal, e que, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a refletirem, né? Uma brincadeira bastante inteligente. E, evidentemente, né, que no gado mesmo pode dar efeito, né? A pessoa aplicar num boi aí uma vacina dessa, né? O aí ele vira bolsominion. Mas é isso aí. Turma, pessoal, deixa eu ver mais um comentário aqui. Mas acreditem, inchar seca a barriga e não acredita em vacina. Cara com 200 quilos tomando Herbalife, achando que vai ficar fininho e tá com medo de tomar vacina. Brincadeira. Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final do programa e eu deixo aqui para vocês fazerem suas considerações finais e abordem algum assunto que vocês, que nós não abordamos, alguma coisa que vocês queiram falar, alguma outra, algum comentário que vocês queiram, fiquem à vontade. Quem que começa aí? Eu vou começar porque tem uma regra quando você vai dar uma má notícia que você começa pela coisa ruim, depois você termina com a coisa boa, e eu tenho certeza que o Thiago vai falar uma coisa muito mais esperançosa do que eu. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Depois de ontem, de verdade, eu não sei mais muito o que falar. Tá? Eu acho que aquilo ali, independente, foi uma confusão tão grande, eu acho que aquilo ali foi uma coisa horrível, né? E aí, se já tem uma vacina já que largou complicada, não por culpa dela, é uma tecnologia muito antiga, tinha tudo mesmo para dar muito certo, mas é porque é o calor do momento, né? Mas pela reputação dela, igual falou, igual aquele povo ali ignorante, né? Negócio da vacina, da bandeira nunca vai ser vermelha, né? A bandeira vermelha de sangue do povo que está morrendo.
sabe? Então, por causa desse governo sem noção nenhuma, né? Mas assim, foi muito ruim, isso vai ter um impacto muito ruim no negócio. Eu entendo o sofrimento de muito médico, né? Porque tem médico, como passa na televisão, que até hoje, desses quase um ano de pandemia, até hoje está morando em hotel, porque não pode voltar para casa, porque está infestado de coronavírus, então não pode expor a família. Então é um estresse danado, é um desespero danado. Aí fica vendo o povo realmente na rua, na praia, tomando sorvetinho, não sei o quê. Isso deve dar literalmente um desespero muito grande na cabeça desse povo que está na linha de frente, né? Então, realmente, qualquer coisa que puder aliviar o sofrimento, aliviar o coisa, vai ser ótimo. Mas a gente precisa, infelizmente, pensar no seguinte: não dá. O Brasil sempre pensou em aliviar. A lógica do Brasil é aliviar a dor. O Brasil nunca conseguiu se planejar para ter uma resposta eficaz, eficiente para alguma coisa. É sempre vamos usar um analgésico, Então, você tem uma vacina já desenvolvida, vai atrás da Pfizer? Não vai. Vai atrás da Moderna? Não vai. É muito caro, não tem como ir. A logística é meio difícil, tudo bem. Mas a gente tem a de Oxford. Já está pela Fiocruz, tá? Ela tem uma eficácia maior, mas não é nem por a questão da eficácia, porque realmente a Coronavac, ela está dentro dos padrões. Ela pode ser aplicada, certo? Ela pode ser aplicada. Mas é que a perspectiva, você tem que pensar na pessoa que vai tomar. E a resistência à Coronavac é muito alta. Não é brincadeira, não é pouquinha coisa, assim, não é 80%, não, é muito alta a resistência. Então, se você tem a oportunidade de ter uma outra vacina que vai ter uma aceitação maior, você tem que ir atrás dessa. É esse que é o detalhe. Não é para queimar a Coronavac que está lá em São Paulo. De maneira nenhuma, aplica. Mas é que você precisa ter. Essa que está sendo a confusão na minha cabeça esses últimos 2 dias, que eu estou muito angustiado com isso. Porque se o povo não pensar assim, se continuar pensando como a Natália Pasternak, que é ótima vacina, porque a cabeça dela vai vacinar 90%. Ela acha que é uma tríplice viral, que a pessoa é vacinada meio que por automatismo. Já está lá, já toma vacina. É totalmente diferente a tríplice viral. É uma situação pandêmica, o povo está pirado, o povo está tudo, é tudo totalmente diferente. Então, quando você tem uma vacina que já era delicada, por esse histórico, por essa reputação, vem um negócio, uma eficácia de baixa, ela tá ok, mas ela é baixa, não tem como negar. Ela é baixa. Né? Então, mas ela tá ok, mas ela é baixa. E a gente sabe que a eficácia da vacina, ela compromete o endosso da vacina. Então você tem 2 fatores aí, ainda um retardado da presidência, falando um monte de retardadice. Né? Então é um caldeirão de coisas tão absurdas, que a estratégia teria que ser assim. Infelizmente não deu. Vamos para uma que dá um pouco mais. Pelo amor de Deus. Tá? Que também vai ter problemática, não vai ser um mar de rosa, mas vai ser melhor. Agora, se ficar insistindo nessa, eu não sou otimista, não sou nem um pouco otimista. De ontem para hoje, eu fiquei totalmente pessimista. Tá? Estou me recuperando ainda. Isso não é exagero, não. Eu estou recuperando. Eu achei aquilo uma coisa, infelizmente, nem tanto pelo resultado, porque a ciência acontece assim. Às vezes a gente faz um experimento e dá um resultado insatisfatório. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Mas aí divulgaram tudo errado. Uma confusão, foi um negócio assim, uma loucura, uma coisa de louco. Tá? Então, assim, eu não influencio ninguém.
Eu não estou em posição de poder, eu não tenho influência nenhuma. Mas se me perguntar, se couber algum tipo de orientação, alguma coisa de uma pessoa insignificante como eu, tá? Dizer assim, deu da Coronavac. Deu. Vamos atrás de uma outra vacina. Mas você tomaria essa vacina? Eu tomaria. Eu tomaria. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tomaria, eu quero que as pessoas tomem. Só que se isso virar uma política pública e comprar essa, não vai dar vazão. É esse que é o problema. Não vai ter a imunidade coletiva. Por causa dessa hesitação. Ela precisa de muito mais gente para conseguir ter o efeito. Se só eu, você, o nosso grupo social esclarecido tomar, não vai salvar a nossa vida. Mas isso não vai ter um impacto. Tem que muita gente vacinar. Então você tem que ir atrás da vacina que mais gente quer. Perfeito. Se você tem uma vacina que ninguém quer, ou que uma baixíssima população, 64% de povo esclarecido. Isso aqui concordo plenamente com o Gabriel, teria que analisar melhor, mas isso aqui vai baixar muito mais. Já era baixo, certamente, se fosse uma amostra mais representativa. E agora, eu vou até rodar isso aí, os dados mais recentes aqui. Porque teve um boom ali, depois do My News e tal. Então, teve um boom. Vou rodar isso aí para analisar. Eu tenho certeza que isso aí diminuiu. E isso é péssimo, péssimo. Só que se a pessoa negar, se a pessoa querer criar um mundo, a realidade dela, não porque... Assim como eu, as outras pessoas estão pensando assim como eu. As outras pessoas estão pensando assim como eu. E as pessoas não estão pensando como você. As pessoas estão nesse gado aqui, ó. Nesse gado. Entende? Então é triste, é triste. Eu estou profundamente triste. É uma coisa de... Eu até usei aqui mais tempo, peço desculpa aí, 10 minutos que eu estou falando quase. Mas é porque é uma coisa de louco. É uma coisa assim, infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Legal, legal. E as tuas considerações finais, Tiago Pérez? Eu vou ser mais rápido, eu não sou tão pessimista e não achei também que foi tão ruim assim a notícia de ontem. E confesso que eu não estou ligando muito, para falar a verdade, se as pessoas querem ou não, apesar de, evidentemente, eu estar pesquisando esse tema, né? Eu acredito que o maior problema que a gente vai enfrentar é do ponto de vista logístico e operacional, por ter demorado muito tarde para negociar vacinas com o mundo de maneira geral e pelo nosso portfólio de vacinas ser pequeno. Agora, a pessoa não vai ter opção, né, de chegar lá, eu quero tomar da Coronavac, eu quero chegar a isso. Eu não sei, inclusive, se vai ser informado para a pessoa qual que ela vai tomar. Então, eu acho que ela é uma questão, inclusive, residual. Agora, o Ministério da Saúde, ele só está se apressando em trazer 2 milhões de doses, né, da AstraZeneca, né, para cá, para começar uma campanha simbólica forçada pelo Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo marcou a data para o dia 25 e o governo federal não quer ficar atrás e ele vai criar essa campanha simbólica. Agora, não tem insumos básicos, né, como seringas, agulhas, o governo não foi nem competente para fazer a compra, né, comprou acho que menos de 3% do que precisava desse insumo, e lembrando, né, tudo isso já foi alertado na gestão Nelson Teich. Ele disse que essas coisas iam faltar. Ele tentou iniciar as compras em maio e o presidente Bolsonaro não deixou. Aliás, só tem acordo com a AstraZeneca, Oxford, porque Nelson Teich fez, né? Enfim, parece que eu sou o defensor do Teich, mas não sou. Enfim, acho que a Coronavac, veja bem, 50% não é uma eficácia ruim, assim como não seria, inclusive, 40%. Muitas vacinas que nós tomamos, né, daquelas 18, têm a mesma eficácia e eficiência, a mesma, né, para rotavírus, etc, etc. Agora, o fundamental é que 100% não vai internar, não vai entubar. E esse é o risco nesse momento, né? Lembrando aqui, fui consultar agora, hoje, né, nós chegamos à marca de 1.283 mortos. Isso só hoje, né?
e, aliás, com deficiência na atualização do site do Ministério da Saúde. Não aparece esse dado lá, acabei de entrar, esse é o número do consórcio de imprensa. Então, eu não sou tão otimista, porque como que o Ministério não consegue atualizar um número? Não consegue comprar uma seringa? Né? Eu acho que o grande problema vai ser a falta desses insumos e o desastre logístico. Imagina chegar uma Pfizer no Brasil, que precisa ficar menos 70 graus. Os caras vão deixar chegar a 20 positivo, né? E vai estragar, e vão dar estragada no braço das pessoas. Agora, o meu maior medo mesmo, Chicão, mesmo, é o fato de, primeiro, nós entrarmos na campanha de vacinação sem vacina e sem nada, vai ser um início só simbólico, e isso passar a impressão para o resto da população de que está tudo bem, de que as pessoas estão vacinadas, e as pessoas relaxarem ainda mais o isolamento, o distanciamento social, as outras medidas de maneira geral. Eu acho que esse vai ser um problema muito grave. Então, se o governo quiser evitar uma tragédia, ele tem que começar a fazer o que ele não fez a pandemia inteira. Testagem em massa, isso tem que ser feito para ontem, né? Nós temos que olhar para os países que conseguiram mitigar a Covid-19 a um nível aceitável e fazer o mesmo. Né? O Vietnã tem 100 milhões de pessoas, né? A metade da população do Brasil, e teve 35 casos de morte. Isso a 800 quilômetros de Wuhan. Não é como que a gente chegou... Aliás, Nelson Tais, de novo aqui, parafraseando ele de novo, ele aponta que possivelmente no Brasil nós já chegamos a 250 mil mortes. 250 mil, ou seja, 50 mil pessoas aí foram enterradas como outra coisa, porque não tinha teste. Não tinha teste. É uma vergonha. Nós estamos vivendo no meio de um inferno. Essa que é a verdade. Muitas pessoas estão fazendo festa, estão ignorando a realidade, até porque a realidade, ela dói pra caramba, né? Mas, possivelmente, o que eu tenho a dizer? A vacinação, ela vai ser um desastre no começo, não exatamente por causa da hesitação, mas por causa de tudo que a gente está vendo, e isso vai fazer com que haja uma terceira onda, e talvez a terceira onda seja mais agressiva do que a segunda que nós estamos vivenciando nesse exato momento, né? E discussões básicas, né? Por exemplo, um Enem. Como que você vai fazer um Enem? Você vai tirar 6 milhões de pessoas no auge da segunda onda. É uma idiotice, é uma barbárie, né? Porque isso foi adiado justamente porque não tinha condições. Mas era melhor ter feito em novembro. Novembro estava muito melhor do que agora. Aí você adia, deixa de ficar a pior situação. Fala, não, agora o momento está ideal, né? Porque dá para contagiar bastante, né? Dá para mandar todo mundo para a vala. Enfim, eu sinto isso, que o governo ele quer mandar a gente para a vala por interesses escusos, né? Eu só vejo duas salvações para o Brasil: impeachment do Jair Bolsonaro e vacina, aqui no meu braço. Valeu. Agradeço muito a participação de vocês e todos vocês que nos acompanharam até agora, compartilharam a nossa live. E eu peço para que as duas lindas figuras, lindos convidados, façam aquela pose tradicional de modelo para nós printar uma foto aqui. Show de bola, beleza pura. Um abraço para vocês todos aí que nos acompanharam até agora e até a próxima quinta-feira, sexta-feira, vou fazer uma live com o professor Marcelo Marcelino.